Está entrando no ar mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Conversando com Dementes. E o tema hoje será globalização e ascensão da extrema-direita. O papo rolou com o doutor em antropologia Clésio Geraldo. Afinal de contas, o que é globalização? Existe uma extrema-direita? Tudo isso o Clésio falou com a gente aqui de uma forma muito didática. Foi bem legal o papo. Confesso que muita coisa me fez pensar, tá? Muitas convicções que eu tinha. E é legal isso quando você conversa com alguém e ele suscita dúvida em você, né? Sinal que você que tira suas convicções e te faz pensar. Isso foi muito maneiro, tá certo? O episódio fica disponível em todos os agregadores de podcast, também no YouTube. Sigam a gente no Instagram, se inscrevam no nosso canal no YouTube, compartilhem nosso conteúdo, por favor, curtam. Isso ajuda bastante a gente. Final do papo, eu tô de volta. Clésio, inicialmente quero te agradecer por aceitar participar, por disponibilizar um tempo aí na sua agenda para ajudar a gente a entender melhor o fenômeno da globalização e também dessa extrema direita que vem crescendo aí principalmente na Europa. Clésio, não existe ao certo um período da história em que se demarca o início da globalização. Muitos atribuem a época das grandes navegações do século XVI. Outros que de fato ela se iniciou com o fim da União Soviética. Outros com o advento da terceira revolução industrial. E muitos outros ainda que todas essas fases fazem parte de um processo esse de expansão econômica, tecnológica, política e cultural, que praticamente tem vida própria. O mundo ficou menor, as fronteiras físicas dos países praticamente não existem mais com o boom da internet. As empresas se tornaram transnacionais, o capital gira o mundo. As pessoas de origem das antigas colônias passaram a ser aceitas como cidadãs das antigas metrópoles. Entretanto, uma parcela da sociedade atribui a globalização, do qual eles chamam de globalismo, ao pensamento da esquerda. Daí eu te pergunto, é possível atribuir a globalização a algum viés ideológico? Bom, nós precisamos pensar que eu nunca encontrei nenhum elemento que seja tão permeador de todas as esferas da sociedade, tais como religião, comportamento, cultura, amor, literatura, arte, do que o capitalismo. O capitalismo tem permeado todas as esferas da vida, ditado as formas, cerceado meios que as pessoas vão ou não se comportar, até onde elas podem ir, e no que se refere à globalização não é diferente. É muito curioso porque a sua pergunta, ela vem afirmando que as fronteiras entre os países eles são quase inexistentes e que o capital ele ronda o mundo. Cara, isso desculpe a minha franqueza, não é possível que você acredite nisso, né? Afinal de contas, eu não consigo acreditar que nenhum ser humano na face da Terra parta do princípio de que Serra Leoa é um país globalizado, né? Que nós vamos ter globalização em países como Afeganistão, por exemplo, que o capital ronda o mundo, que as empresas afegãs estão em todos os lugares, de que agora um jovem afegão consegue aspirar os mesmos movimentos identitários, culturais, de consumo e existenciais que um jovem norte-americano que nasce em Nova York. Veja, a globalização ela é, digamos assim, de uma forma perversa, né, na minha definição, ela é uma vítima do capitalismo ou um elemento para impulsioná-lo. Existem alguns países que se alastraram
ao seu poder através das fronteiras dos demais. Existem outros países que são quase que o quintal desses países, recebendo todas as suas empresas e não conseguindo levar nenhuma delas para outros lugares, consumindo esses produtos e pagando royalties que vão embora dos seus países, diminuindo seus lastros de poder, de dissuasão, de controle econômico. Então, a gente vai ver uma globalização que se dá, em última instância, no que se refere ao desejo. A gente vai ver que ela insere-se na nossa realidade, e isso ela também se insere na realidade de um jovem de Serra Leoa ou afegão. Se ele tem um celular na mão e uma TV, aí sim ela se insere lá para ele olhar e falar: eu quero uma Ferrari, eu quero uma casa com esses padrões, nossa, esse é um corpo bonito, esse é um produto que eu gostaria de consumir. Mesmo não tendo acesso ou nunca tendo visto esses produtos, o movimento dito globalização oferece para ele. E eu estou falando afegão, eu estou falando de Serra Leoa, para não dizer de um jovem que nasce numa comunidade pobre ao redor do Brasil, que não tem acesso a essas coisas, mas as vê através da TV e do celular, mesmo que não seja da sua própria TV e do seu próprio celular. Então, a globalização ela não alcança de fato essas esferas. Ela pode ter nascido em determinados momentos, como você citou, mas ela é um montante que vai muito além desse conceito do senso comum, de que ela é a possibilidade agora de nós transpormos as fronteiras. Se isso fosse verdade, os Estados Unidos não requeriria visto para um brasileiro ir até lá. E olha, vamos pensar num detalhe muito interessante. Qual é o objetivo de ter uma triagem no que se refere ao visto de um brasileiro ir para os Estados Unidos? Porque eles querem as pessoas que têm dinheiro para consumir lá. Porque se você tem um dinheiro que eles julgam, uma condição existencial que eles julgam suficientemente boa para ir até lá, comprar em dólar, gastar, deixar dinheiro no país e voltar, eles acham que ok, você pode ir. Se eles identificarem que você não tem esse perfil, você fica. E mesmo que o meio social em que eu e você conviva, hipoteticamente, esteja permeado de pessoas que vão aos Estados Unidos, à Europa, em outros lugares como esse, com uma certa frequência, postam nas suas redes sociais, e a gente olha em volta ilusoriamente, acreditando que isso é uma prerrogativa para o mundo inteiro, isso não é de fato verdade. Quem tem acesso a esse tipo de realidade não é nem sequer, pensando em termos nacionais, a maior parte do Brasil, considerando que 100 milhões de brasileiros vivem com aproximadamente R$460 por mês. Então, onde é que a globalização se insere? De que globalização nós estamos falando? O que é globalização? Isso é uma condição sine qua non para a gente estabelecer o diálogo no que se refere a esse tema. Sem essa interpretação, nós vamos estar divagando sobre uma hipótese de algo que existe hipoteticamente e que favorece todos os países de forma mais ou menos igualitária e que propicia, por exemplo, países como o Brasil exportar coisas para fora, sendo que nós não temos uma indústria de celular, nós não temos uma indústria de TV, nós não temos uma indústria de computador, coisas simples que estão inseridas na nossa vida. Nós importamos tudo, às vezes fazemos um catado e montamos esses elementos aqui, mas no fim das contas, no Brasil, que ainda é um país interessante em termos econômicos, tem dificuldades enormes de levar qualquer uma das suas empresas para outros lugares do mundo. Imagina, um país longínquo, com condições precárias de sobrevivência, de conseguir participar desse cenário, porque o mundo, ele não é os Estados Unidos e o Canadá e os países principais da Europa, ele não é. A gente vai ver a Ásia toda, a África toda, o continente americano todo, com exceção de 2 países que conseguem rivalizar nesse cenário. Todos os outros são simplesmente parcialmente partícipes desse movimento, caso eles tenham dinheiro para consumir os produtos dos demais. Então isso a gente tem que ter muita clareza. Haja visto que o Banco Central há 2 dias aumentou o valor da taxa Selic, que é um mandatório que acaba determinando a relação direta da taxa de juros e do câmbio nacional.
Então nós temos uma taxa Selic a 13,75, tendendo a 14, segundo os analistas. Então, se você descontar uma duplicata agora da sua empresa para tentar fazer um capital de giro, para fazer exportações para qualquer outro país, você vai lá descontar, considerando taxas e possibilidades de negociação, 12%, 13% ao mês, enquanto no Japão se paga 0,2%. Então, as condições de empreender, de desenvolver, de construir, de vivenciar o capitalismo, elas são eminentemente nacionais. Né? Ou melhor, a globalização, elas são eminentemente nacionais. E as condições de expansão desses países, elas são globais. Então, o que é global de fato? Porque pode parecer, de novo, se nós observarmos a nossa esfera de realidade, que a internet é um cenário comum a todos os brasileiros, para não citar esses países da África, como Serra Leoa, de novo, para ficar só nesse exemplo, como eu falei. E isso não é verdade. É uma parte significativa da população que não tem acesso à internet. Tem muitíssima dificuldade de ter acesso a um celular. E isso é um elemento primário dessas redes sociais. Não há democratização de nada. A gente não pode aceitar esses elementos como se eles fossem já prerrogativas estabelecidas e partir delas para refletir sobre as outras coisas, porque eles não são. Eles não são. Se nós olharmos profundamente em todas as construções existenciais das nações ao redor do mundo, nós não iremos ver esse tipo de movimento. Pelo contrário, nós iremos ver um movimento onde há uma impossibilidade, inclusive, de muitos países, inclusive o Brasil, de dizer não, porque ele não tem condição de enfrentar democraticamente, economicamente, nenhum país. A guerra da Ucrânia acabou de demonstrar que a Rússia está dizendo para todo mundo o seguinte: olha, sejam vocês quem forem, a minha capacidade de dizer não, ela é gigantesca. Então, façam o que vocês bem entenderem. Vocês acham mesmo que qualquer outro país do mundo, dizendo não para os Estados Unidos e parte significativa da Europa, estaria ileso nesse momento? Queria ver se o Irã e o Iraque fizessem isso, como várias vezes foram devastados pelos Estados Unidos. Eu queria ver esses países dizendo, não, eu vou guerrear aqui com meu vizinho, você não tem nada a ver com isso. E, se pôr a mão aqui, vocês vão sofrer as consequências como se vocês fossem parte dos meus inimigos. Então, onde essa globalização existe? A não ser num ideário que é transmitido através do cinema, da arte, da cultura e, sobretudo, dos elementos de consumo, em alguns países, poucos, que podem ser vítimas, digamos assim, desse movimento ou senhores desse movimento. Um exemplo que ficaria bem claro essa condição, tem um documentário que chama Generation Iron. Ele fala sobre bodybuilders, né? São os atletas que desenvolvem a sua musculatura. Nesse Generation Iron 3, ele mostra uma série de atletas ao redor do mundo e, de repente, ele vai para Gana. E aí, meu caro, os bodybuilders de lá têm um problema fundamental. Eles não têm comida. Eles não conseguem comer a quantidade de proteína, ou de carboidrato, de fibras necessárias, porque eles não conseguem nem sequer encontrar comida todos os dias. Inclusive, um deles vai dizer que para conseguir se alimentar como um bodybuilder de qualquer outro lugar do mundo consegue, ele teria que ser um cara rico no país que ele está, porque eles não têm acesso a esse tipo de elemento. Veja, onde está a globalização para esse cara? Onde está a globalização para esse quadro de pessoas que estão inseridas nesse país? Se eles têm dificuldade de se alimentar, cadê essa globalização? Então, uma das coisas que eu sugeri na primeira parte da resposta e que eu quero reafirmar agora é o seguinte: nós não podemos partir de princípios pré-estabelecidos como se eles já fossem resolvidos. Nós precisamos questionar os conceitos que supostamente estão inseridos na nossa sociedade, nas nossas vidas e na nossa realidade, para saber realmente se eles têm esse significado que eles apregoam ter, ou que o senso comum, a mídia e esses elementos apregoam que eles têm,
ou se de fato eles são outra coisa. Eu conseguiria discorrer aqui por horas sobre infinitos lugares, condições e exemplos onde não existe a globalização, pelo menos não da maneira como ela é divulgada. Então, esses garotos de Gana, eles também têm acesso à TV e a um conceito de beleza, de um esporte, de desenvolvimento físico que eles querem ter. E aí eles improvisam com o pouco de comida que eles têm. Se vocês verem, nesse mesmo documentário, ele vai para Nova York, vai para Califórnia, que as academias têm milhares de aparelhos, né? Tem treinadores, tem condições ideais. Existe um lugar fora da academia que é uma casa da proteína, que eles consomem pão com quantidade de proteína gigantesca. E aí você vê em Gana que eles improvisam ferros, cimento, madeira para conseguir construir uma espécie de academia, para tentar buscar esse ideal que sim, a globalização levou até eles, mas que a realidade os assola todos os dias, dizendo assim, que jeito, você não tem comida. Então, como que nós imaginemos que haja de fato uma globalização estabelecida mundialmente, nos termos que a sua pergunta levanta, se nós temos uma quantidade gigantesca, não são poucos, mesmo que nós não os estejamos vendo, de pessoas que não têm acesso à alimentação, que não têm acesso a condições básicas de existência. Onde é que essa globalização se insere? Essa é a pergunta que a gente tem que responder. E fica evidente que ela não se insere da forma como se imagina. Ela não é essa proliferação democrática de bens, de consumos, de possibilidades. Agora, seja o seu próprio patrão, abra uma empresa fora, construa um império. Isso não existe para a maioria significativa do mundo. Então, nesse caso, a globalização nada mais é do que a possibilidade de empreender e expandir de alguns poucos países que conseguem rivalizar no mercado internacional. E esses não são a maioria dos países e não são muitos. Porque se a China decidir, um empresário chinês com recursos ilimitados decidir competir com um empresário de Gana, a chance disso fluir de forma igualitária é praticamente inexistente. Então, a globalização nada mais é do que a possibilidade, inclusive, de não ser abocanhado por países ou empresas que são muito maiores, gigantescas e com capacidade de manter-se com preços, condições, qualidade que são competitivamente sólidas num mercado internacional. Então, se nós temos visto empresas enormes no próprio país quebrando porque ela não consegue competir no mercado interno com redes que já são maiores que ela, imagina essas empresas competindo no mercado externo. Imagina qual a possibilidade de infinitos países das Américas, da África, da Ásia, que têm infinitas necessidades de existência, competirem de fato, fora das suas fronteiras, com outros países que há centenas de anos não sabem o que é pobreza, onde países como esses outros sofrem ainda uma parcela significativa da sua população fome, sem acesso à educação, sem acesso à saúde, sem acesso a uma série de elementos fundamentais para a existência. Haja vista um elemento muito interessante que foi a pandemia do Covid. Quando isso se estabeleceu, se via na TV, nas poucas condições em que eram mostrados cenários assim, em alguns países que com escavadeira pegavam infinitos corpos que ficavam nas ruas e jogavam eles em valas, ou queimavam, ou enterravam. Onde outros países tinham cada vez mais estrutura, se organizavam rapidamente, investiam rapidamente, ofereciam oportunidades. A globalização, da maneira como ela é apregoada, na minha opinião, ela não existe. Fazendo aqui um exercício de futurologia, quais podem ser as próximas etapas da globalização? Bom, essa pergunta é a pergunta de $1 milhão, né? Todo mundo gostaria de ter a resposta dela. Mas veja, dando um passo atrás nessa questão, a gente tem que pensar que a política ela se tornou presente na vida da população de um tempo para cá
nos últimos 10 anos, ela vem angariando cada vez mais espaço, se torna presente quase que diariamente. As pessoas, mesmo que estão externas a essa realidade, são bombardeadas por informações políticas o tempo todo. Me lembra, o Fernando Pessoa escreve um livro que se chama O Livro do Desassossego. Ele vai dizer assim, olha, as gerações anteriores, elas abraçaram a religião pelo mesmo motivo que a minha geração a abandonou, sem saber por quê. Então, me parece que as pessoas foram levadas, induzidas a se conduzir para a política, e não que houve um movimento racional de construção de uma sociedade mais politizada, porque os argumentos, as conversas, os debates, o que é escrito sobre, primeiro que se dá basicamente e majoritariamente através das redes sociais, e segundo que se dá através de superficialidades, incapacidades, incoerências, inverdades. Então, a sociedade não se torna mais politizada, a sociedade simplesmente é bombardeada com esse assunto por um motivo muito interessante, né? A gente vai ver que, primeiro, aquele ditado que havia na sociedade brasileira, que religião e política não se discute, ele já não faz mais sentido nenhum na nossa sociedade. Religião e política têm sido discutidos todos os dias por qualquer pessoa, o tempo todo, nos mais diversos lugares. Há um livro que se chama Os Engenheiros do Caos, que é interessante para mostrar como que se dá parte dessa revolução política, né? O político, a partir de então, Steve Bannon é uma figura empreendedora do marketing muito esperta para fazer esse tipo de movimento. Ele começa a tratar o político como uma celebridade, no sentido de uma celebridade das redes sociais, um influencer, né, um blogueiro. Então essa é a construção do político. Ele começa a se apresentar e a ser visto através desse viés de celebridade. Haja vista o seguinte, independente de nós gostarmos ou não do Bolsonaro, essa não é a questão agora, a gente pode até voltar a essa questão em outro momento, mas a questão é que o Bolsonaro revolucionou a forma de se fazer política no Brasil. Através do próprio Steve Bannon, que foi contratado para a campanha dele, que está descrito nesse livro que eu citei, e também foi o agente da campanha do Trump. Olha, quando é que se viu um presidente aparecendo tanto na mídia como ele aparece? Todos os dias há um assunto que o faz estar na mídia. Se nós olharmos um influencer, qual é uma das estratégias dele de manutenção e expansão? Então acontece a guerra na Ucrânia, por exemplo. Ele não é um geólogo, um historiador, um sociólogo, mas ele vai lá, pega a parte da guerra da Ucrânia e faz comentários sobre. Aí no dia seguinte, um show de stand-up tem uma piada ofensiva, discriminatória, e ele vai lá e faz os comentários dele sobre isso. Aí um ator fala alguma coisa, ele pega e... Então ele vai pegando qualquer assunto que estiver em voga, qualquer assunto que envolver a população, que está ali na moda, e aí ele vai comentar sobre aquele assunto. Primeiro, e isso vai trazer com que os assuntos do momento sejam retratados por ele, a opinião dele vai ficando cada vez mais presente na vida das pessoas. E segundo, não importa se ele tem qualquer formação, qualquer condição de entender aquilo que se está falando, na verdade seria quase impossível, né, uma pessoa transitar de forma acadêmica, ou academicizada pelo menos, por mais diversos assuntos que vão surgindo em voga dia após dia, nas redes sociais e na mídia do mundo todo. E essa é a estratégia que alguns presidentes, ou alguns candidatos, ou alguns políticos têm utilizado. Eles partem a falar sobre qualquer assunto que estão ali, e muitas vezes, mesmo depois de eleito, eles tratam assuntos que não fazem parte do seu cargo, como se o fizessem. Por exemplo, de novo, não importa nesse momento fazer uma análise daquilo que é positivo ou negativo da figura do Bolsonaro. Importa perceber que ele revoluciona a política, traz a política para o dia a dia, traz pessoas que não pensavam sobre isso a falar sobre ele, a defendê-lo, a gostar dele, a odiá-lo, e tudo isso faz parte da construção de uma figura ou de uma estratégia bastante clara e midiática. Então, por exemplo, uma das coisas que ele faz é moralizar a política,
né? Olha, aqui é da família, nós somos a representação de uma religião, antes os demônios imperavam aqui. Esse não é um papel da política, né? O executivo não tem essa função. O Estado, ele é laico, mesmo que queira se laicizá-lo, né? Mesmo que queira construir ali uma esfera religiosa, enfim, todas as manifestações dele acabam sendo repercutidas na mídia. E aí isso gera mais engajamento, e mais repercussão, e mais interesse. Então, até os próprios termos direita e esquerda, que não fazem sentido nenhum no Brasil, né? Eles não fazem historicamente, eles são construídos para se criar rótulos. E esses rótulos cerceiam grupos, seguidores, público-alvo e aumentam a sua capacidade de transformar a sua figura em algo orgânico, ou seja, se você vende uma dieta específica para mulheres que acabaram de ter filhos. Então, o seu público é muito específico, são mulheres, aí a gente pode especificar uma faixa etária, pode especificar uma região do país. Então, quanto mais específico for, as pessoas que forem te seguir nas redes sociais, elas vão ficar, vai ser claro o que elas vão encontrar. Então, cada seguidor, digamos assim, que essa figura ganha, é um seguidor que está interessado naquele conteúdo. Então, quando um político cria rótulos, fala, olha, meu rótulo é, eu sou contra o aborto, eu sou a favor da família, eu sou eu sou a favor de armas. Quando ele cria esses rótulos, um público muito específico começa a segui-lo. E quando não é esse público específico, são pessoas que também se identificam pelos mesmos rótulos. E é muito interessante que quando não se tem o apreço de pessoas em função dessa figura, por exemplo, é como se você fosse contra os rótulos dele. Então, eu sou a favor da família, das armas e contra o aborto. Então, se você tem uma antipatia sobre essa celebridade política, então você tem uma antipatia contra os rótulos dele, contra os emblemas dele. E isso cria uma problemática muito interessante, porque você discorda desse político, então você é visto como alguém contra a família. Né? E esse é só um exemplo que eu estou dando, mas para mostrar como a política se reformula. E essa reformulação da política que vai nos levar a entender a complexidade da sua pergunta de uma forma mais clara e menos abstrata. Ou seja, a dita globalização nada mais é do que um elemento de inovação comportamental, política, no que se refere ao consumo e ao desejo. Haja vista que os países que conseguem se alavancar de forma eficaz na construção de novas fronteiras comerciais, esses países continuam mantendo o seu poderio ou alcançando um poderio antes inexistente, como o caso da China, por exemplo. Mas a ascensão de novos países nesse jogo, ela se dá de forma bastante limitada no que se refere ao número de países que conseguem tal coisa, e os demais países se digladiam para sobreviver. Haja visto os países da própria América Latina, que entram em crises enormes, e essas crises são atribuídas a figuras políticas, a sistemas políticos, mas ele tem muito mais a ver com a relação econômica interna e externa, com esse número conflito, onde pessoas de empresas de países muito mais favoráveis para o seu desenvolvimento adentram as fronteiras e tiram parte significativa do capital desses países menos desenvolvidos, sem contar os conflitos internos, ora políticos, ora econômicos, ora culturais, ora históricos. Então, o caminho da globalização nada mais é do que uma construção dessa nova realidade política inserida num modelo econômico, porque, veja, onde se dá ou qual é a importância desses novos políticos, digamos assim, quando eles estabelecem programas de governo e propostas de futuro? Quase nenhuma. O que importa cada dia mais é a figura desse personagem,
como um elemento central da sua própria apresentação. Então você não precisa mais ouvir as ideias dele, ou entender o que ele está falando, ou perceber aquilo que ele já fez na sua carreira política, ou aquilo que ele pretende fazer. A competência dele, isso é pouquíssimo válido, pouquíssimo visto, se é que é visto. Como eu citei, isso é exatamente a figura de um blogueiro. Não importa se ele é um geógrafo analisando uma questão geográfica fundamental, com elementos e metodologias sérias. Importa que ele se tornou uma figura conhecida, famosa, que ganha autoridade, mesmo sem apresentar nenhum tipo de conhecimento sobre aquilo, e essa autoridade é que o alavanca. E isso acontecendo com os políticos, nós temos uma problemática seríssima de incapacidades, incompetências e desconexões de modelos econômicos, de capacidade de gerir um país. E enquanto isso, países onde, mesmo que haja figuras de cunho de cunho moderno no que se refere à sua própria apresentação para a sociedade, as instituições são fortes a ponto de não permitir com que elas cometam atrocidades, mesmo que tenham sido eleitas por um discurso delas, e aí esses países alavancam-se cada vez mais no cenário global, impondo uma restrição cada vez maior para os demais países que entram nessa onda irrefletida em função de um movimento da mídia e de uma nova forma propagandista, sem nenhuma capacidade de conter um político atabalhoado que vai assumir um cargo fundamental para o desenvolvimento do país, com nenhuma ideia clara ou proposta ou qualquer condição de tomar, dar, oferecer decisões. Então a gente vai vendo que a globalização ela caminha da mesma forma, né? Ela se reformula na sua roupagem, mas ela caminha da mesma forma, onde os elementos que estão vitimizados em função da sua incapacidade financeira continuam sendo vitimizados, e aqueles com mais estrutura para manutenção da sua condição ou alavancagem dela o fazem de forma primorosa. Então a gente vai ver ainda esse desequilíbrio se estabelecendo por muito e muito tempo, e na melhor das hipóteses, digamos assim, esse desequilíbrio aumenta, né? Que esses países que estão na vanguarda conseguem abocanhar mais e mais países e sucatear mais e mais outras condições de existência, inegavelmente sendo influenciadas por mais um movimento que não contribui diretamente para países que não estão inseridos nessa condição de detentores do poder econômico e de instituições fortes o suficiente. Em contraponto à globalização, ascendeu, principalmente na Europa, uma direita ultraconservadora, nacionalista, protecionista e um tanto quanto xenofóbica. Os partidos políticos que de alguma forma ou de outra representam essa direita têm crescido a cada eleição em alguns países como França, Holanda e Alemanha. Já em países como Polônia, Belarus e Hungria, conseguiram eleger representantes para cargos importantes. Nas Américas, aparentemente, após uma ida para a direita, novamente governos tidos como de centro-esquerda têm retornado ao poder através das eleições. Qual a tendência? É o que ocorre na Europa ou o que ocorre nas Américas? O que se pode vislumbrar para um futuro próximo? Bom, no que se refere a esse suposto movimento de esquerda e direita, ultradireita e ultra-esquerda, a gente tem que ter clareza no seguinte: eu cheguei a citar nas respostas anteriores de que isso é uma grande ilusão, né? Que se nós caminharmos de forma histórica para pensar o que significa esquerda e direita, a gente vai ver que isso é mais um rótulo do que uma realidade. Essa rotulação, ela tem mais a ver com a capacidade de resumir alguns elementos e fazer com que eles sejam factíveis para a população em geral. O que acontece é que essa onda daquilo que eu chamei aqui na resposta anterior de nova política, essa forma de se construir esses elementos políticos, eles começam há um tempo atrás, e alguns candidatos vivenciaram isso na prática, ou seja,
Eles se apresentavam como celebridades e influenciadores e acabaram conseguindo ganhar as eleições, sugerindo que iam tornar tudo revolucionário e mudar todas as perspectivas e comportamentos das instituições, que alcançaria a vida das pessoas, mas isso era só um discurso. E quando eles assumem o poder, eles têm que vivenciar dia após dia que o seu discurso ele é falho e ineficaz. Então, ao longo dessa caminhada do primeiro mandato, as pessoas começam a perceber que aquilo não cumpriu o que prometeu. Então, os políticos que passaram por essa onda, eles já passaram por uma segunda eleição e eles começam a perder, porque eles são vistos como incapazes, porque, na verdade, eles assumem o poder através de uma imagem que não é uma imagem de competência, e mentirosos por vezes, porque não conseguem cumprir aquilo que eles estavam batendo no peito e afirmando. Falou, bom, isso aqui vai mudar porque o que faltava aqui era Deus, o que faltava era a família, o que faltava era a honestidade. Então esse tipo de discurso, ele está distante de ser um discurso de competência e capacidade gerencial. Os políticos que caminharam nessa onda, eles se mostraram ineficazes e começaram a perder o seu status de político e a sua reeleição não acontecia. Haja vista que raramente a gente vê um político norte-americano não conseguindo se reeleger, e acontece agora com a figura do Trump, que desenvolveu muita propaganda. Na minha leitura, o Trump ele errou um pouco o pé, né? Ele exagerou nessas construções de rótulos contrários a dele. Veja, é muito comum a gente ver pessoas, os haters, quando se constrói uma máscara de rotulação, também se estabelece esse mesmo conceito com o seu adversário político, digamos assim. Então aí a gente vai ver que as pessoas começam a desenvolver de que, olha, eu sou da família e ele não é. Então eu vi recentemente ele falando assim, olha, então ao invés de um clube de tiro vai se construir uma biblioteca. Então o cara não só acompanha o meu raciocínio, mas ele odeia o raciocínio do outro. E aí muitas pessoas não votam em mim não porque elas acreditam nos meus ideais, mas porque ela odeia o raciocínio do outro. Então ela vota em mim com uma vingança, uma rebelação do outro. Então se isso vai acontecendo porque se constrói uma imagem negativa do outro para que esse outro seja odiado, eu acho que no caso do Trump ele errou um pouco o pé. Essa ideia de odiar o outro e de reclamar do outro, de brigar sobre o outro, acabou exacerbando muito numa sociedade como a norte-americana, e os elementos de alavancagem, de mudança de condição existencial não se deram, e ele acabou perdendo as eleições por causa dessa exacerbação do ódio. Então, eu não consigo tentar analisar essa construção de Europa, das Américas, através de um movimento de direita e de esquerda. Isso é muito ineficaz. O que acontece há uma forma dos políticos, individualmente, quase que como atletas agora, assumirem essas condições. Então, você é de direita ou você é de esquerda. Então, quem é de esquerda tem que ser rígido, quem é de direita tem que ser extremo, porque é isso que tem levado os eleitores a votar em mim. Veja, a gente tem que pensar de uma forma menos determinada a história e os movimentos que se dão. Esse discurso de que, olha, há um movimento de extrema direita ou de extrema esquerda na Europa ou nas Américas, ele é muito interessante para um livro de história, didático, mas ele é pouco real na prática. Cada país tem aspectos culturais, existenciais, históricos, elementares, financeiros, muito diferentes um do outro. E são esses elementos, mais a capacidade individual dos políticos de se levantarem como figuras propícias para receberem o voto e ganharem as eleições, que leva, sim, esse movimento de que tal indivíduo em si ganha esse elemento e tal indivíduo em si perde esse elemento. Então, acreditar que é um movimento que vai além, como Claude Lévi-Strauss sugeria, uma estrutura que está por trás da construção do acontecer humano, o conduzindo de alguma forma para um viés quase que totalizador, isso é uma interpretação já não mais atual, esse raciocínio.
Então, dentro de cada país tem figuras diferentes, elementos diferentes. Veja, eu vi um artigo que talvez consiga ilustrar de uma forma bastante didática esse movimento que parece ser um duelo de visões de mundo entre esquerda e direita, para ser mais uma representação da individualidade. Esse artigo era sobre atletas. Eles falavam sobre um atleta de jiu-jitsu que no passado ele desenvolvia muita técnica. Então a escola que ele estudava, a academia que ele estava inserido, dizia muito a respeito dele. Se ele ia desenvolver um determinado tipo de técnica que o conduziria bem na competição e faria ele com que ele alcançasse um campeonato mundial, um título mundial. Então era muito importante você escolher a escola que você fosse treinar e estudar, porque isso te conduziria a um movimento de que, olha, essas técnicas são inseridas nessa escola e essas técnicas têm se mostrado eficazes. Atualmente, o que se dá é o seguinte, é uma disputa de atleta contra atleta. Não é mais um movimento, não é mais uma arte marcial, não é mais uma questão técnica, é cada atleta subindo para representar a sua condição física, a sua condição técnica, a sua condição interpretativa, a sua criatividade. É isso que se dá no cenário político atual. Há uma construção individualizada que usa os mesmos discursos coletivos para conseguir se alavancar ao poder. Haja vista esse número de países que você citou, a condução dessas figuras que parecem ser extrema-direita e extrema-esquerda, na prática, de gerir o seu país. Qual o que muda de fato? O discurso. É claro que um discurso de ódio acaba transformando culturalmente, aos poucos, aquela sociedade mais propensa ao ódio. A violência acaba sendo uma ferramenta de existência e de relacionamentos. Claro que uma sociedade mais preocupada com o próximo, com questões ambientais, com questões de aceitação, com a questão de identidade de gênero, todos esses discursos que vão sendo feitos mediaticamente pelas figuras que representam o país, elas vão alcançando historicamente o próprio país. Além disso, elas vão sendo inseridas na sala de aula, nas mídias sociais, na TV aberta. E isso, conforme o tempo vai passando, vai trazendo algum tipo de modificação por osmose na sociedade. Mas fora esse discurso, que ora tende para um lado e ora tende para o outro, a prática conceitual desses políticos, no que se refere à maneira de gerir a economia, de dividir dinheiro para o mercado financeiro ou para a parte pobre da população, por propor medidas exacerbadas e claras para romper com o sistema e favorecer pessoas que necessitam da política para conseguir sobreviver, a gente vai ver uma diferença muitíssimo pequena. Olhem isso de forma muito clara, muitíssimo pequena. Então, essa diferença, ela não existe. Então, quando existe, de uma forma tão sutil, ela está muito mais no campo do discurso. Então, se ela está no campo do discurso, isso nada mais é do que um elemento que o político em si se identifica e acaba percebendo que isso é a melhor forma de se alavancar, de conhecer o seu eleitorado e conseguir o sucesso. Veja, nós não podemos acreditar de fato que o mundo é um grande quintal. A gente vai ter individualidades enormes, subculturas, subgrupos, dentro de cada país, dentro de cada território, dentro de inúmeros locais diferentes ao redor do mundo. A globalização, na minha leitura assim, mais ríspida, né, mais perversa, ela é uma ilusão que sugere de alguma forma uma conexão para que essa conexão propicie consumo, nada mais disso, nada mais que isso, né? E aí o que se desenvolve, né, o que se distende através desse consumo são infinitas coisas, né?
o modo de produção, a visão do mundo, a visão de mundo, a maneira como se gasta, a maneira como se enxerga pessoas desfavorecidas que estão fora desse sistema, como a maneira como se vende uma pessoa que está inserida nesse universo e ela consegue por infinitos meios alcançar um sucesso financeiro. Ela se vende como alguém que eu estou aqui porque eu me dediquei demais. Então, essa dedicação, ela me concedeu o meu sucesso, eu sou merecedor disso. O discurso do merecimento está inserido o tempo todo na vida das pessoas, inclusive pessoas que não têm a mínima ideia de onde surgiu, por que esse discurso se estabelece, como ele se dá, como que outras pessoas que se dedicaram mais do que ele não tiveram esse merecimento, até que eles chegam a ultrapotência para dizer que, olha, eu estou aqui porque eu mereci, porque eu estou com Deus, a divindade me ajudou. E aqueles que não conseguiram, implicitamente, e de uma forma, né, nem tão implícita, é porque não tiveram do lado do Deus certo, do meu Deus, da maneira certa. Então, todas essas construções, elas vão gerando frustrações e mais, uma pacificação. Porque a pessoa que não consegue aquilo, que é um ideal de sucesso estabelecido de forma brutal, ao invés dela culpar o sistema, o que está ao seu redor, a maneira desleal da construção, os ideais de consumo, o custo das coisas, ela culpa a si mesma. Então, isso é o melhor dos mundos para a manutenção e a expansão do sistema. Porque essa pessoa fracassou, ela não se dedicou o suficiente, ela não foi inteligente o suficiente para lidar com essas circunstâncias. Então, todos esses discursos que se dão de forma supostamente coletivas, mas que em última instância são individuais, contribuem para uma sociedade da aceitação da sua condição sofrida em função de um sistema injusto, desigual e por vezes até desumano, mas que isso não causa nenhuma revolta ou uma revolta facilmente contida, porque em última instância a própria sociedade contém aqueles que querem se revoltar, porque eles estão fazendo isso porque eles são fracassados. Então esse movimento que supostamente acontece de idas e vindas nada mais é do que aquilo que o político que foi eleito através desse movimento de essa nova política, digamos assim, dessa nova forma de se fazer política, conseguiu entregar ou não. Se ele conseguiu entregar parte daquilo que satisfez a população, ele continua ali na sua movimentação e no seu discurso rotular, quer de extrema direita ou extrema esquerda. Se ele não consegue entregar, ele é colocado de lado e uma nova figura assume o seu lugar. Então a política está mais diretamente relacionada, como se nós estivéssemos fazendo um concurso de escolhas pessoais. Escolhas pessoais por um cargo que é o CEO do país, se é que a gente pode dizer assim. E aí a gente tem eleito CEOs ao redor do mundo que não têm a mínima capacidade de lidar com problemas econômicos, políticos, diplomáticos, quem quiçá com uma pandemia, com doenças sérias, com em uma série de problemáticas estruturais sobre produto interno, produtos externos, importações, impostos, fluxo de caixa, teto de gastos. Então, com alguém que assume esses cargos, ou com uma série de pessoas que assumem esses cargos ano após ano, com uma incapacidade enorme de gerir esse movimento, é óbvio que isso vai trazer caos de todas as formas possíveis, como a gente tem visto, e ainda reafirma aquilo que eu disse na pergunta anterior. E os países que já conseguiram estabelecer instituições fortes o suficientes, mais fortes do que essas figuras emblemáticas que assumem os seus cargos, eles vão surfar nessa onda de globalização durante muito tempo, enquanto os demais vão sofrer essa onda, porque vão se sentir incapazes, vão se perceber incoerentes em meio a um mundo de consumo, de enriquecimento, de alcance de produtos que já não estão ao alcance deles, se é que um dia estiveram. E aí a culpa, no final das contas, é sobre si mesmo, o que alivia muito o sistema e favorece muito a manutenção do mesmo. Nos últimos anos, temos visto um aumento significativo da imigração para a Europa. Há também um quase incontável número de refugiados que procuram abrigo no continente europeu. Só que este movimento demográfico
é visto por muitos como causa do aumento das taxas de desemprego entre a população originária dos países que recebem os imigrantes e refugiados. Estes também contestam a sobrecarga sofrida dos serviços públicos, além da miscigenação da população, o que para os mais extremistas acarretará no fim do cidadão natural puro daquele país. Não bastando, a Europa vem atravessando uma crise econômica nos últimos tempos. Vale lembrar que cerca de 100 anos atrás, a Europa vivia uma situação levemente parecida, e todos nós sabemos tudo o que aconteceu e como aconteceu. Ressalva que, ao que parece, tanto as sequelas deixadas pela Segunda Guerra e a atual ausência de um líder carismático não indicam que algo semelhante possa vir a ocorrer novamente. Porém, existem indícios de que movimentos ultraconservadores nacionalistas se articulam em todo o mundo. Aí eu te pergunto, a história pode se repetir agora como uma farsa? Ou o mundo de hoje não permitiria a ascensão de uma liderança como fez há 100 anos atrás? É claro que é possível a história se repetir. Ela talvez não se repita da mesma forma, mas ela é possível. Veja, a grande questão que você cita sobre a migração de povos árabes para a Europa, durante muito tempo a Europa ofereceu algo que nenhum outro país do mundo, nenhum outro continente do mundo conseguiu oferecer, que é o estado do welfare state. Os Estados Unidos tenta oferecer um estado de bem-estar social, mas a Europa faz isso de forma grandiosa, com médicos, com educação, com universidade, com moradia, com alimentação, tudo gratuito ou com preço muito baixo, atendimento odontológico, possibilidades de construir quase que qualquer carreira, independente de qual classe social você venha. Não há uma divisão significativa, ou não havia, do que significa o acesso ao humano. Se nós pensarmos um grande problema do capitalismo ou da desigualdade de renda, é o seguinte: se um multimilionário tivesse acesso a um Lamborghini, a uma Ferrari, tivesse acesso a uma casa gigantesca, a várias casas, a um assento de luxo no avião, isso não seria um problema. Roupas caras. O problema é que quem não está inserido em determinadas classes sociais não tem acesso à educação, não tem acesso à saúde, não tem acesso à segurança, não tem acesso a conforto. Então, quando a divisão social ou o sistema econômico nos afugenta da possibilidade de vivermos como humanos, não tem acesso à arte, à cultura, a esportes, isso começa a mostrar que a desigualdade de renda é um problema. É o que leva, basicamente, essas pessoas a migrarem para a Europa, porque por mais que lá ela desenvolva um trabalho que seja sem nenhum status e até considerado um subtrabalho, que a Europa sempre precisou desses imigrantes para conseguir dar conta da sua demanda, porque como ela oferecia um estado de welfare state, um estado de bem-estar social, a população em geral nem sequer passava por isso como um emprego de verão. Ela tinha uma condição muito bem fundamentada pelo Estado de conseguir bons trabalhos, de conseguir uma boa colocação, de conseguir tempo, estrutura para se colocar no mercado de trabalho de uma forma bastante eficaz e bastante confortável para ela. Então essas migrações elas eram fundamentais. E não é o que acontecia no país de origem, não é o que acontece. Eles saem de lá porque eles não têm comida, porque eles não têm uma boa moradia, porque eles não têm um transporte público ou nenhum transporte. Então, o que acontece, dito isso, é que com esse crescimento gigantesco do desenvolvimento da dita globalização, a gente vai ver que a Europa começa a necessitar desses trabalhos. Que muitas pessoas na Europa não conseguem mais se colocar
imediatamente, diretamente ou definitivamente nos melhores empregos, porque eles acabam perdendo o espaço para países um tanto quanto mais vorazes no sentido de construir a sua autonomia econômica ao redor do mundo, como o próprio Estados Unidos, a China, que não oferece condição semelhante à sua população, e aí o Estado não se sobrecarrega, o Estado não tem essa angústia de ter que dividir o que ganha ou onerar as empresas, e consegue ser muito mais competitivo do que países em que isso acontece de forma validada pela Constituição. Então essas pessoas começam a precisar desses empregos. É difícil citar os cargos, mas tem muito a ver com trabalhos de limpeza, de serviços, sem nenhum tipo de qualificação. Então isso gera uma estrutura de conflitos. É claro que a maioria da população, quer aqui no Brasil, quer na Europa, vai tentar achar a primeira resposta pouco racionalizada, mas evidente por vozes que estão na mídia ou por vozes políticas para esse problema. Então, parte desse problema parece ser os imigrantes, mas isso nunca foi verdade, né? Inclusive, durante o governo do Trump, ele tentou apregoar que parte do problema norte-americano em determinados momentos era porque havia muita migração mexicana para lá, mas isso nunca foi verdade. Havia como há essa necessidade, ou como havia essa necessidade na Europa, também há nos Estados Unidos, dessas pessoas migrarem para lá e ocuparem esses cargos que os próprios nativos, se é que a gente pode dizer assim, nunca vão ocupar, porque eles estão numa condição existencial superior a essa, porque o próprio país oferece, eles conseguem colocações muito mais significativas. Também nós temos que ver que esses outros países, como o Afeganistão e afins, que estão ao redor da Europa, eles não oferecem nada para a população, cada vez menos eles são escravos dessa globalização e cada vez mais as pessoas que estão lá querem fugir para outros lugares. Então isso causa uma ruptura, onde os europeus começam a ocupar cargos que antes eles nem sonhavam em ocupar, e mais pessoas estão migrando para conseguir alguma coisa e sobreviver de uma forma melhorada. Então esse é um embate da globalização. A ascensão de um líder com aspectos nazistas, ela, para mim, me parece pouco provável por toda a conversa que a gente teve até agora. Todas essas construções se dão através de um marketing pré-estabelecido politicamente para ocupar lugares em que não são ocupados. Então o discurso, ele é um discurso que interfere na cultura, no comportamento em geral e no imaginário coletivo. O inconsciente coletivo ganha aspectos pré-estabelecidos culturalmente por coisas que as pessoas nunca sequer imaginaram o que era, em função de movimentos que se iniciaram através de uma propaganda. Olha que interessante, se você já teve a oportunidade de estar nos Estados Unidos, ou de ler sobre, ou de observar como que se dá a vida de um militar ou ex-militar, você vai ver que há um estabelecimento cultural em relação a isso que favorece, em segunda instância, a máquina da guerra, mas em primeira instância traz uma expectativa como se aquilo fosse honroso e positivo. Por exemplo, eles têm descontos para quase tudo, e nem a Disney eles não pagam para ir. E eu já tive a experiência de observar, de ouvir e de ler sobre militares que estão assim em qualquer lugar, e as pessoas vêm até eles e falam: obrigado pelo seu serviço. Assim, na rua, vê que o cara é um militar, thank you for your service, sir. O tempo inteiro, várias pessoas vão até ele para dizer assim: obrigado pelo que você fez por nós. E aí isso nada mais é do que uma inserção cultural, de uma validação que o governo quis criar para conseguir favorecer o apoio da população quando ele entrar em guerra. Então, quem participou de movimentos assim, quem trabalha com isso ou trabalhou com isso, vai ter uma infinita quantidade de vantagens que o governo vai oferecer e a sociedade vai abraçar. É claro que essa não é a nossa discussão, mas nós estamos nada mais e nada menos nesse contexto dizendo assim: obrigado porque você foi para outro país matar outras pessoas. Então isso a princípio pode ser a rigor algo muito, muito problemático,
né? Mas se constrói a figura de um terrorista, de um inimigo, de que nós precisamos criar um mundo melhor, e a figura de um herói que está ali se sacrificando por isso. E esse herói, ele é alavancado à última potência e ganha ares muito, muito próximos de santidade e admiração e reverenciamento. E a sociedade caminha através de algo que construiu-se a princípio em função de um movimento de marketing que o governo queria levar a população a apoiá-lo todas as vezes que ele entrava numa guerra. Então, isso não é diferente de um movimento ultranacionalista que pode vir a acarretar em uma construção neonazista. Mas isso só vai acontecer quando cada vez mais as sociedades derem vazão a essas discussões rasas que nós vivenciamos por diversas vezes aqui no Brasil e que também acontece ao redor do mundo. Mas elas se esbarram na realidade por várias vezes. Então isso teria que ser uma construção de muito e muito tempo. A gente vale lembrar que a ascensão de Hitler ela veio seguida de um cenário de contexto pós-Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha estava arrasada e desmoralizada, onde as pessoas passavam fome, tinham necessidades, tinham desemprego, tinha um caos social, e isso favorecia muito esse elemento. Eu não consigo imaginar nem de longe, nem nos sonhos, que um país rico, organizado e visceral como os Estados Unidos, que figuras como Trump, se ele começasse a ter um radicalismo ultra exacerbado e quisesse se alavancar como um líder semelhante a um ideal nazista, ele jamais conseguiria, né? Os países que estão mais fragilizados, eles podem ter esse tipo de ascensão desses líderes, né? Mas ainda assim, quanto mais significativas forem as instituições desse país, isso menos acontece. Então, olhar para esse quadro, ele deve ser olhado com um quadro de análise. Nós temos que analisar todos esses movimentos que vão acontecendo ao nosso redor e longe de nós, para perceber onde isso pode nos levar, para que nós não sejamos pegos de surpresa, como aconteceu da última vez, nós como sociedade. Haja vista que todos esses assuntos que nós falamos até então, ele perpassa pelo crivo da política, mas o que seria muito mais educacional era quando qualquer tipo de elemento acontecesse de forma positiva ou negativa, ele fosse trazido à tona, como né? As pessoas elas são canceladas, né? Elas lacram, mas à tona de uma forma pedagógica. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para permanecer nesse tema. O influenciador que era sócio do Flow Podcast, o Monark, ele trouxe em uma das discussões dele, que ficou famosa no país todo, que ele acha que se uma pessoa quisesse ser nazista, ela poderia ser. Se ela quisesse ter a construção de um partido nazista, ela poderia tê-lo. E isso fez com que até ele fosse retirado do próprio programa, mas veja, não houve uma discussão séria sobre esse tema. Esse assunto ganhou a mídia de forma significativa, e para isso ser interessante para a sociedade, um especialista deveria ter sido trazido pelos órgãos públicos mesmo, colocado na TV, colocado nas grandes veículos de rede social e falado: oi, tudo bem? Olha, eu sou um doutor em História do Ocidente, então o ruim dessa construção do nazismo é isso, explicado. Explicado aqui, o nazismo foi uma organização que tinha como parte significativa do seu objetivo destruir, matar pessoas, grupos de pessoas. A eugenia nada mais era do que eles consideravam seres humanos superiores aos outros, eles tinham que limpar a terra. Os campos de concentração nada mais foram do que uma forma de se vingar de um povo que, a princípio, era só visto como inferior e negativo, porque nunca tinha feito nada para eles. Grandes mentes tinham contribuído significativamente para a Alemanha. Se vocês quiserem ler um livro que se chama É Isto um Homem?, que provavelmente é o livro mais bonito e mais interessante já escrito sobre o nazismo, na minha opinião, um relato de um químico que vai para o campo de concentração e sobrevive, a gente vai ver que existiam mentes gigantescas no que se refere ao judaísmo, que foram dizimadas. Então, o grande problema do nazismo é quando acontecem coisas como aconteceram com o Primo Levi, que é o autor desse livro. Tem um pedaço do livro, uma cena em que ele está ali apanhando, sofrendo fome,
e coisa do tipo, as mais diversas humilhações no campo de concentração, só que eles já haviam feito uma triagem para saber qual era a qualificação das pessoas que estavam lá. E quando descobriram a qualificação gigantesca profissional dele, ele foi chamado para participar dentro de um laboratório, de um experimento, uma análise química, uma pesquisa química que eles estavam fazendo. E esse laboratório era dentro do próprio campo de concentração. E aí ele vai até lá e ele falou que quando ele entra dentro daquele lugar, era difícil imaginar que aquele lugar era ao lado do lugar que ele vivia. Porque o lugar era limpo, era educado, era organizado. E quando ele entra, as pessoas que trabalhavam lá dentro, elas não estavam inseridas naquela máquina da guerra. Elas não estavam participando daquela destruição que se faziam com eles e com outras pessoas. E a primeiro momento que ele senta na mesa para falar um pouco sobre o que ele fazia e eles explicarem para ele o que eles queriam que ele fizesse como trabalho, a princípio ele já fica surpreso porque eles pedem para ele sentar. Em um segundo momento, eles chamam ele de senhor. Fala, senhor, isso daqui, isso aqui. E isso para ele é o primeiro aspecto de humanidade que ele recebe depois de muito tempo vivendo como um animal selvagem, maltratado, destruído. E isso alcança de uma forma que ele quase chora. Então, para que elementos como esse nunca mais aconteçam, cercear a possibilidade de se construir um partido nazista é importante, é importante. Então, essas explicações deveriam vir à tona quando esses problemas acontecessem, porque nós teríamos uma educação de fato para os motivos que levam uma sociedade a se tornar melhor. E não simplesmente o monarca é um idiota, ou outros caras que aparecem falando coisas das mais diversas possíveis, que são do campo da sociologia, da ciência política, da história, da antropologia, da psicologia. Nós simplesmente ouvirmos ou autores, cantores, outros blogueiros que têm um trabalho incrível, mas não são especialistas na área, falando sobre esse tema como se tivessem algo a contribuir de fato para a formação de uma sociedade. Então, uma forma interessantíssima de nos mantermos longe da possibilidade da ascensão de um novo governo que vem destruir, matar, dizimar, trazer confusão para a vida humana, para a sociedade em geral, algo muito sério, muito depreciativo, poderia ser a educação livre, né? A educação livre, partindo do próprio governo, trazendo esses caras à tona, trazendo os especialistas, ouvir os especialistas seria fundamental. Olha, esse livro aqui explica muito bem o que significa o nazismo. Leiam ele, tá? O governo vai disponibilizá-lo, então, vai comprar os direitos autorais e disponibilizar para toda a população que quiser ler aí um PDF. Então, isso seria a ascensão de uma sociedade que estaria muito mais protegida desse tipo de movimento. Mas enquanto nós estivermos aí com essa briga, como eu citei no início, dos engenheiros do caos que querem a todo custo manterem-se no poder e estabelecerem-se como alguém que vai ser visto como um Marte, um anjo vingador, alguém capaz de salvar o país, que vai trazer inovações só pela sua própria figura, isso sempre vai ser depreciativo, isso nunca vai acontecer. Então, essa revisão comportamental deveria ser pensada pela sociedade e pelos seus líderes. Clésio, gostaria de te agradecer novamente por ter aceitado participar aqui, esclarecer a gente com todas essas dúvidas. E, cara, deixa seu recado aí final. Pode contato de essas coisas, como as pessoas te contactam, tá? Muito obrigado mesmo, um grande abraço. Bruno, foi um prazer. A rede social que eu mais uso é o Instagram. Meu Instagram é Clésio com S, _ Geraldo. Apesar da minha formação, meu mestrado e meu doutorado serem em antropologia, eu atuo profissionalmente hoje com o mercado financeiro, uma distância gigantesca, né, da antropologia para o mercado financeiro, mas de qualquer forma tem lá um conteúdo provocativo dessas questões das ciências humanas e conteúdo diário sobre o mercado financeiro.
A minha sugestão, de forma geral, é que os assuntos devem ser ouvidos pelos especialistas, né? Hoje em dia, com a proliferação dessa suposta globalização, todo mundo fala sobre todas as coisas, sem saber exatamente quais são os elementos que envolvem de fato uma discussão séria. A gente pode discutir sobre política, mas metodologia, pensamento, outras pessoas muito mais inteligentes do que nós, há muito tempo, por diversas vezes já pensaram esse tema. A análise através da reflexão e a junção desses pensamentos que já existiram, por que esses caras pensaram dessa forma, quem são eles, como os pensadores atuais estão pensando esse tema, como que isso se dá através de métodos de comprovação, né? Como a ciência, a filosofia e a história repercutem através desse tema. Isso não é um tema para ser visto no Facebook, no Instagram, nem sequer num jornal, né? Ele pode ser observado por esses meios, mas ele tem que ser refletido pelos especialistas, que estão fazendo coisas tremendamente mais profundas do que essa superficialidade que a gente vê na mídia. Uma coisa que me chama muita atenção é que, se nós pegarmos uma casa e trazer qualquer ser humano que nunca estudou engenharia e falar, você constrói, e ele vai dizer, não, nem vou arriscar. Agora, se você pega um tema como política, que é discutido há séculos, com uma série de elementos muitíssimos complexos, que a maioria da população nem sequer ouviu falar, como conceitos desses mais ouvidos pela comunidade acadêmica, como dialética, método materialista histórico, como filosofia analítica, como comprovação científica, e ainda assim acha que consegue discutir esse tema de forma adequada, está se enganando, né? Está se enganando. Então, o objetivo maior de pensar sobre esse tema é entender como pensá-lo e não atuá-lo como se ele fosse, de novo, um time de futebol, que a gente acaba herdando do pai ou por causa dos amigos, e aí a gente defende essa bandeira para sempre, a gente não fica trocando de time, né? E a análise política, histórica e social moderna, ela está muito longe de ser isso. Ela é um elemento muito sério da vida humana, que interfere diretamente em uma série de questões das nossas vidas e deve ser vista de uma forma reflexiva, profunda, né? Independente de quem está dizendo, mais importa aquilo que ele diz e se aquilo faz sentido ou não. Foi um prazer. E aí, galera, não falei que o papo tinha ficado maneiro? Espero que vocês tenham gostado. Novamente agradeço ao Clésio aqui por ter disponibilizado um tempo. Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência. Domingo a gente está de volta no resumo de notícias da semana. Beleza? Fui! Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.